Estamos quase no fim da nossa jornada da Bússola do Síndico. Eu mesma recapitulei muitas coisas aqui, com tantos conteúdos, matérias, guias, podcasts, um material multimídia completo para nortear o síndico. Uma bússola mesmo. E nada disso seria possível sem a parceria do Grupo Souza Lima. E de fora dessa bússola não pode ficar um clássico condominial. A famosa, a polêmica, a temida Assembleia. A Assembleia Condominial é uma reunião prevista no Código Civil para que os condôminios possam discutir e decidir sobre diversas questões que envolvem o condomínio, como aprovação de contas, obras, previsão orçamentária e a própria eleição de síndico, por exemplo. As reuniões de condomínio precisam seguir regras que vão desde a convocação, quórums, uso de procurações, bem como a elaboração e distribuição da ata. Síndico, olha o que temos para você não dar nenhuma bola fora em assembleia. Um guia completo com tudo sobre a assembleia de condomínio. Esse guia é todo separado por um índice muito claro. Então você tem lá desde os artigos do Código Civil a respeito de assembleias condominiais, passando por dicas de como começar, conduzir, quais são os quóruns para aprovação de alguns itens, quem pode participar, a ata e muito mais. Você confere no link na descrição do episódio e pelo QR Code que está na tela. É só apontar o seu celular para acessar. Pessoal, além de ser de suma importância que você acesse, leia e estude este guia, é legal a gente ressaltar aqui as diferenças entre a AGO e a AGE. Mas afinal, o que significam essas siglas? A AGO é a Assembleia Geral Ordinária. É aquela assembleia mais comum convocada pelo síndico. Ela é obrigatória e deve ocorrer uma vez por ano. Normalmente é usada para prestação de contas, aprovação da previsão orçamentária e eleição de síndico. Se o síndico não realizar a AGO, 1/4 dos condôminos poderá convocar esta assembleia. Agora vamos falar da AGE, que é a Assembleia Geral Extraordinária. Ela também pode ser convocada pelo síndico ou por 1/4 dos condôminos. E geralmente as AGEs tratam de assuntos não discutidos na última Assembleia Ordinária ou ela trata de assuntos urgentes. Independente se é a AGO, se é a AGE, o modo de realização das assembleias pode ser presencial ou virtual. Em 2022 foi sancionada a lei que permite assembleias digitais nos condomínios. Outro ponto importante é se atentar ao quórum. Há muitos temas que não pedem quórum qualificado, ou seja, um número específico de condôminos para votar e aprovar. Em diversos temas, a maioria dos presentes na assembleia já é suficiente para deliberar. Porém, nos casos em que a assembleia ou a convenção pedem o chamado quórum qualificado, como alteração da convenção ou aprovação de determinados tipos de obras, este quórum deve ser respeitado para que o que for decidido em assembleia tenha validade legal. Vamos a um exemplo prático. O quórum para aprovar mudança da destinação de edifícios exige voto de 2/3 dos condôminos. Esse quórum, inclusive, é resultado de uma mudança na legislação feita em julho de 2022. Antes, a aprovação era por unanimidade, ou seja, quase impossível. Eu vou deixar aqui a nossa matéria para você entender sobre os quóruns necessários em assembleia. Nela, você vai encontrar uma lista com vários temas e a votação necessária para cada um. Mais um material para ter aí na coleção da nossa trilha da Bússola do Síndico. Você acessa a matéria na descrição deste vídeo e também via QR Code na tela. Uma boa dica para você: salve a página dessa série aí no seu navegador da internet. Adicione nos favoritos. Quando precisar,
É só dar um clique e você vai ter acesso fácil a todos esses conteúdos. A essa altura, você está quase pronto para iniciar uma gestão na direção correta. Eu estou muito orgulhosa de você. Vou compartilhar algumas dicas pessoais de experiências e construção de assembleias que eu e muitos síndicos que conheço fazem para você se inspirar e ver se é uma boa ideia para você também. Eu tenho uma amiga síndica que tem horror à assembleia que dura horas. Na verdade, eu acho que todo mundo tem horror a essas assembleias que duram 3, 4 horas, né, gente? Vamos falar a verdade. E essa assembleia só dura várias horas quando as pessoas não sabem o que vai ser discutido ou não têm informação suficiente para se preparar para as deliberações. E aí o que ela fez? Ela adotou o conceito da pré-assembleia. Ela prepara uma apresentação em vídeo, como se estivesse apresentando na assembleia mesmo. Eu vou inclusive colocar o material dela aqui para vocês verem. Olá pessoal, como eu falei na mensagem, a ideia é fazer uma apresentação para vocês dos principais pontos que estão acontecendo aqui no condomínio em 2023 e vocês podem consumir esse conteúdo até de forma rápida ali nesse link que eu vou mandar, então você pode assistir na velocidade 1.5 até 2 se eu não me engano. Vou mandar aqui também em seguida alguns links úteis para algumas planilhas financeiras especialmente. E qualquer questão podem me chamar. Lá, ela já fala de tudo. A parte financeira já fica numa pasta compartilhada, para os condôminos com as planilhas, as pastas de prestação de contas que precisam ser aprovadas, entre outras coisas. Daí, vai se passando por todas as melhorias que foram feitas ao longo do ano, fala-se dos projetos de benfeitorias futuras e se alguém tem algo a colocar nesta pauta futura, ela já pede para que enviem para ela antes da assembleia acontecer. Essa minha amiga síndica usa uma ferramenta chamada Loom, onde os condôminos assistem essa pré-assembleia e podem até comentar. Quando chega na assembleia, que antes durava horas e algumas pessoas até desistiam, iam embora mesmo, acredite se quiser, a assembleia passou a durar apenas 10 minutos. Basicamente, as pessoas apenas votam. Isso ajuda a ganhar eficiência. Agora, uma super dica, porque os condôminos não são tão perfeitos assim. Durante os 15 dias em que fica rolando essa pré-assembleia, ela enviava mensagens para eles assistirem, dia sim, dia não. E aí, pessoal, já assistiram? E aí, vocês têm alguma coisa para comentar? Lembra de enviar os comentários. E foi super efetivo para alcançar o máximo de pessoas. Para ela, o mais importante da assembleia é a pré-assembleia. Eu achei incrível essa tática. Eu vou começar a adotar também na minha próxima assembleia. O que eu costumo fazer no meu condomínio é realizar reuniões com o subsíndico e o conselho para aprofundar a discussão de algum tema mais importante, como uma nova obra ou benfeitoria. Há 2 anos eu formei um comitê com condôminos que não eram do conselho, mas se interessaram em acompanhar o assunto. E essas pessoas me ajudaram a analisar propostas e fazer visitas técnicas em condomínios em que atuavam os prestadores de serviço que estávamos avaliando. E foi, gente, uma maravilha. Na hora da assembleia, quando outros condôminos levantaram dúvidas e até críticas, esses condôminos do comitê compartilharam as informações e avaliações que tinham sido feitas e eu nem precisei explicar nada, pois eles mesmos tomaram a frente. Depois foi só colocar em votação. Falando agora de outros tipos de reuniões, também é importante que o síndico agende reuniões periódicas com o conselho para discutir prioridades, projetos, preocupações e revisar o plano diretor. E em condomínios onde há comitê temático, o síndico também deve conversar e acompanhar sempre o trabalho desenvolvido por esses comitês ou comissões de assuntos de interesse. Esses grupos podem ser de obras, pets, festas, segurança, crianças, entre outros.
e eu lembrei de um excelente vídeo do síndico profissional André Rocha, com 5 dicas para reuniões produtivas com o conselho. As dicas são as seguintes. A primeira é agendar a reunião com antecedência. Básico, né, gente? Segunda, preparar uma pauta, ou seja, não deixe a coisa solta. Liste quais assuntos serão debatidos ou atualizados. Terceira dica, levar material relevante, por exemplo, orçamentos de uma futura obra. Quarta dica, super importante, estar preparado para questionamentos. E a quinta dica, eu vou deixar para você descobrir lá no vídeo do nosso especialista e já conhecer essa simpatia que é o querido André Rocha. O link está na descrição do vídeo e também no QR Code na sua tela. Além dessas dicas do André Rocha, há outras muito bacanas, como por exemplo, utilizar recursos gráficos para apresentar alguma proposta ou ideia de maneira bem clara e mais dinâmica para o conselho ou os comitês. E isso é super válido para as assembleias também. E falando em vídeo de especialista, eu lembrei de mais um que pode vir a calhar nesse momento. As diferenças entre conselho consultivo e conselho fiscal, caso o síndico ainda tenha alguma dúvida sobre os papéis de cada um. Resumindo aqui para você, o conselho consultivo auxilia o síndico em diversas atividades importantes para a gestão do condomínio, como a avaliação dos prestadores de serviço e a prestação de contas, enquanto o conselho fiscal tem a função expressa em lei de emitir parecer sobre as contas do síndico. Por hoje é isso, e atenção! Eu te vejo no nosso último episódio da nossa jornada, que é a websérie Bússola do Síndico. Você está quase lá.